Pronto, vamos a isso. E aí, todo mundo, bom dia mais uma vez. É, Hoje a gente começa o assunto. E essa disciplina, ela é dividida, vamos dizer assim, em dois grandes assuntos, né? Dois grandes tópicos, que é os títulos de crédito e a falência e recuperação judicial. Tem esses dois grandes tópicos para a gente tratar. No começo do semestre, a gente começa com títulos de crédito e depois a gente passa para falência e recuperação. Então, hoje vamos começar vendo uma parte, um pouco do histórico dos títulos, características e princípios. E também a gente vai começar a ver também as classificações deles. E aí a gente vai sair seguindo depois nas aulas seguintes, a gente vê atos cambiários, a gente vê os títulos individualmente, as características deles e tudo. É, e aí vamos lá. Então, hoje, abrindo o assunto dos títulos de crédito, vamos, como eu falei, veio uma parte só do histórico. E no caso, os títulos de crédito, eles, como é que chama? Fazem parte do direito, antes de chegar no histórico em si, eles fazem parte do direito cambial ou direito cambiário. Isso dentro do direito empresarial. Ou seja, é um sub-ramo do direito empresarial, né? Então, do mesmo jeito que sociedade empresária é um sub-ramo do direito empresarial, título de crédito é um sub-ramo, ou melhor, desculpa, direito cambiário é um sub-ramo do direito empresarial. É, e aí, dentro do direito cambiário, está o título de crédito. Direito cambiário ou cambial, tanto faz, é a mesma coisa, sinônimo. O grande intuito do título de crédito é fazer a riqueza circular. É esse o grande propósito dele. Em vez de você ficar andando com uma quantidade enorme de dinheiro, você anda com um título para poder que representa essa quantia e aí você pode cobrar e etc e tal. A evolução dos títulos de crédito aconteceu, a gente pode dizer, em 4 períodos. A gente teve primeiro o período italiano, depois o período francês, depois o período alemão e o período uniforme. Aí, só repetindo só para marcar para vocês, é o período italiano, período francês, período alemão e período uniforme. O que aconteceu nesses períodos? A gente teve, por exemplo, no período italiano, aí sim, o nascimento, né? A criação do, dos títulos. No entanto, eu estou falando assim, a criação dos títulos, mas naquela época eles não eram vistos assim. Entendeu? Começou-se a haver algumas operações, a criação de certos institutos, mas ninguém rotulou, isso é título de crédito. Não, isso aí, esse não veio com a evolução das coisas. Mas o que aconteceu nesse período italiano? Apareceu aí a letra de câmbio e a nota promissória, por exemplo. Eles não, como de novo, eles não recebiam esse nome logo de cara, mas era o arquétipo todinho era tanto da nota promissória quanto da letra de câmbio. E aí depois com o tempo eles evoluíram, né? E aí virou-se esse instituto que vai estudar até esse semestre. Quando a gente for ver a parte da letra de câmbio, né, o título em si, aí eu vou explicar para vocês justamente o que é que motivou, né, nesse período italiano lá atrás, o, essa criação. É interessante porque a gente vê aí a lógica que teve que ser feita naquela época e aí criou-se a letra de câmbio. E aí você vai ver que foi bastante útil e teve esse intuito de fazer a riqueza circular, ou seja, é uma coisa que veio desde a origem. Aí vamos para o período francês. No período francês, houve aí a criação de institutos que deu origem ao endosso. Houve aí a aplicação do título como chama? A ordem, que isso possibilitou o endosso. Endosso é um ato cambiário que a gente vai estudar. Hoje não, mas aula que vem a gente começa estudando ato cambiário, a gente vai estudar tudinho. Ele, o endosso, né, ele serve para transferir o título e também para atrelar ao título a figura do endossante. De novo, a gente vai estudar isso aí, não se preocupe, eu estou só falando assim para que não fique uma afirmação em branco.
mas a gente vai chegar lá. Isso foi no período francês. Italiano, francês, agora vamos para o alemão. O que aconteceu no período alemão? Nesse período alemão, houve aí a realização, né, de norma que trata sobre justamente esses títulos. Então, começou-se aí a haver como é que chama? Publicação de normas que tratam aí dos títulos de crédito e tal. E aí os títulos podem ficar sendo tratados de forma mais uniforme entre os países e tudo mais. Isso, falando de uniforme, a gente vai para o último período, que é o período uniforme. E o que aconteceu nesse período? Em 1912, foi instituída uma conferência internacional e nessa conferência foi celebrada vamos dizer assim, regras uniformes sobre os títulos de crédito. Uniformes para os países signatários. Ou seja, todos os países que participaram dessa conferência e aderiram a esse regulamento vão aplicar essas regras. E aí, como eu falei, torna, de certa forma, uniforme o tratamento dos títulos de crédito. Por que que isso seria relevante, né? Por que cada país não faz o seu regramento e tal? Isso tem a ver até justamente com o intuito do título, que é fazer riqueza circular. Então, imagine os empresários. Os empresários, eles ainda hoje utilizam muito os títulos de crédito. E aí, eu sou empresário, vamos supor. E eu tenho um valor no título e quero negociar com o pessoal de outro país, por exemplo, sei lá, Uruguai. Aí eu, em vez de dar o dinheiro no negócio que eu estou fazendo, eu quero transferir o título para o interessado, enfim. Aí vem aquela história. Aqui no Brasil, os títulos de crédito têm determinada regulamentação, né? Precisa de fazer isso e aquilo outro, tal. Mas aí, quando eu transfiro o meu título para o Uruguai, as leis brasileiras podem ser diferentes. Aí, por exemplo, imagina que no Uruguai eles precisam de uma formalidade maior. O título tem que ser registrado no cartório, por exemplo. O que mais? A assinatura tem que ser reconhecida. Enfim, eles exigem mais requisitos que aqui no Brasil não exige. Aí só essa incompatibilidade já geraria mais problema e aí poderia até inviabilizar da utilização do título entre países e tal. Vamos dizer assim, para remediar isso, não vou dizer remediar, mas para diminuir esse tipo de conflito, aí foi estabelecido esse regulamento que foi aderido, né, para todos os países que participaram como é que chama, da convenção lá que eu falei, da conferência. O Brasil foi signatário dessa conferência. E aí aplicou também para o Brasil essas regras. Essas regras foram incorporadas no Brasil através de decreto-lei. Foram dois decretos-leis. Um foi o decreto-lei que trata das normas uniformes para letra de câmbio e nota promissória. Então vocês podem ver, é o decreto-lei 57.663 de 66. Então, de novo, para a letra de câmbio e nota promissória, a gente tem a lei uniforme, que é o decreto-lei 57.663 de 66. Para o cheque, a gente tem outro decreto-lei, que também é uniforme, mas para o cheque, que é o decreto-lei 57.595 de 66. Os dois são de 66. Pronto, até hoje são essas duas leis, né, dois decretos que estão em vigor até hoje aqui. E procurem no Google, podem colocar até assim, lei uniforme título de crédito, que aí vocês já acham essa norma da nota promissória, entendeu? E do cheque, bota a lei do cheque, vai aparecer lá essa norma que eu acabei de dizer. De todo jeito, tá aí. E por falar em lei ainda,
ainda tem algumas observações para fazer. Como vocês já estão vendo, esses decretos-lei, né? Esses decretos são antigos. Então, o Código 2002, que é de 2002, né? Ele, quando veio, ele trata também dos títulos de crédito. Aí vocês pegam e podem dizer, ô gente, tem aquele negócio, né? Lei posterior prevalece sobre lei anterior. Então, esses decretos-lei estão revogados, né? É bem possível. Mas aí tem outro conflito. Vamos dizer, é um conflito duplo, que é o que diz. Vocês escutaram porque teve uma ligação, aí fica mudo o Zoom. Mas eu acho que vocês Escutamos não, o entenderam. senhor ficou mudo. Pronto, então, voltando. É... Eu estava falando dos decretos-leis que, quando veio o Código Civil, por ser mais recente, lógico, aí teve aquele conflito, né? Lei posterior prevalece sobre lei anterior. E o Código Civil é posterior. Aí vocês dizem, então pronto, esses decretos estão revogados. Não, não estão. Por quê? Porque também tem outro conflito. O outro conflito é lei especial prevalece sobre lei geral. E esses decretos são especiais para os institutos respectivos lá. E aí, o que é que resolve? Aí a resposta é, o próprio ordenamento ele já resolveu isso aí, né? Para evitar qualquer tipo de confusão. O próprio Código Civil, apesar de ele tratar de título de crédito, ele mencionou lá, ele indica, vou parafrasear aqui, que havendo lei específica para o título, se prevalece essa lei específica. Então a questão é essa. Apesar de o Código Civil ter incluído os títulos lá na sua matéria, né, as leis específicas ainda prevalecem. Então pronto. O que eu quero dizer? Então leiam essas leis, entendeu? E isso é até uma dica, porque muitas vezes as questões de marcar X e etc., dos concursos por aí, eles usam a redação dessas leis. Aí se vocês forem se acostumando, é, aí já identifica e tal, fica mais fácil. Beleza, meus caros. Isso aqui é a legislação dos títulos de crédito. E como é que chama? Já que a gente vê a legislação, agora vamos começar a entender eles, a ver algumas características e tudo. Então vamos começar pelo conceito, né? O conceito veio de um jurista italiano, ele chamado Cesare Vivanti. Ele elaborou o conceito que praticamente o conceito na íntegra está aplicado no Código Civil. Eu vou ler aqui o conceito e depois vou ler o que o Código Civil diz, e aí vocês vão ver que é a mesma coisa praticamente. Então, Cesare Vivanti, ele disse que título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Vou repetir. Então, título de crédito é o documento necessário ao exercício de direito literal e autônomo nele mencionado. Tá aí. Então, vamos agora para o artigo 887 do Código Civil, que é o artigo que define o que é título de crédito. Então, vamos lá. Artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício de direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Aí, como eu falei, os elementos estão todos lá e foi essa a definição de Cesare Vivanti do Código Civil. Nessa definição, a gente consegue já extrair aqui os princípios dos títulos de crédito. Esses princípios são três. E a gente vai tratar eles porque eles são muito importantes. Inclusive, eu até chamo a atenção que para os títulos de crédito em específico, esses princípios têm uma força prática grande. Ou seja, no decorrer e na utilização dos títulos, você vê a utilização desses princípios. Por que eu friso isso? Porque, lógico, toda vez que a gente estuda uma matéria nova, um tópico novo tal, a gente estuda os princípios, né? Porque os princípios são a base de sustentação para as matérias, para os estudos e tudo.
E às vezes esses princípios são abstratos. A gente, tipo assim, fica difícil de. Eles estão lá, mas na prática eles começam a ser diluídos e tal. Aqui não é o caso, a gente vê mesmo e é necessário a presença desses princípios para a utilização dos títulos. Por isso que desde agora já friso para vocês, deem uma olhada nesses princípios para poder, que aí o entendimento do resto fica mais fácil. Então vamos lá. Então a gente tem, eu vou apenas enumerar agora os princípios e vou ver algumas características dos títulos e depois a gente destrincha esses princípios, né? Que aí a gente vê um por um as características e tal. Então, como princípios dos títulos, a gente tem a cartularidade, a literalidade e a autonomia. De novo, aí o princípio da cartularidade, literalidade e autonomia. Esses são os três princípios que regem os títulos de crédito e que são muito relevantes aí para que o título possa circular e etc. Antes de explorar individualmente esses princípios, deixa eu só falar algumas características dos títulos e depois a gente pula de cabeça lá e depois vai para a classificação. Então, como classificação, desculpa, como característica dos títulos, eu posso dizer logo de cara o seguinte, que os títulos são documentos formais. O que eu quero dizer com isso? Aí abri um parênteses aqui. Vocês já viram contratos, né? Em semestre, no semestre anterior. Então, contratos, vocês viram também que a regra do contrato é que ele seja informal. Existem alguns contratos que são formais e outros que ainda são solenes, né? Que é mais ainda. Vocês já sabem essa diferença. Então, você pode sim fazer um contrato verbal sem problema nenhum, né? Essa é a regra geral. Os títulos de crédito, não. Os títulos de crédito obrigatoriamente têm que ser formais. São formais. Eles devem ser escritos para que eles possam ser cobrados, para que eles existam em si. Essa necessidade dele ser escrito, ele carrega dois princípios que eu acabei de enumerar, que é o princípio da cartularidade e literalidade. Já já eu vou fazer esse link para vocês entenderem. Mas uma primeira característica é ser um documento formal. Aí depois o título de crédito ele é um bem móvel. Então é isso que o ordenamento considera o título de crédito, como sendo um bem móvel. Vocês estão estudando direitos reais, se eu não estou enganado, em direito civil. Então, vocês estão estudando primeiro agora, posse, propriedade, aquela coisa toda, mas vocês vão estudar depois, lá no final do semestre, direitos reais em garantia. Se eu estou dando só um exemplo aqui para vocês visualizarem a coisa. Vocês vão estudar direitos reais em garantia. E aí vocês vão estudar hipoteca, família já é. Danou-se. Vocês estão é sério? Me senti excluído. Não, eu tô brincando. Então ótimo. Então vocês sabem, pô. Então não vou nem mais dar aula. Pronto, estão liberados. Não, estão não. É... Como é que chama? Então ótimo. Então, que é bestalhado meu. Mas enfim. Então vocês viram já direitos reais em garantia. Vocês sabem o que é hipoteca e sabem o que é penhor. Melhorou. Vocês sabem então que hipoteca é uma garantia para bem imóvel e penhor é uma garantia para bem móvel, né? Consequentemente, você já de cara sabe que você não pode hipotecar um título de crédito. Isso é só um detalhe, mas que é válido sim. É uma consequência do título de crédito ser um bem móvel. Isso também, logicamente, tem outras implicâncias para outros tipos de negociação e tudo. Título de crédito, então eu falei que são documentos formais, título formal, documento formal, bens móveis e títulos de apresentação. O título de crédito ele precisa ser apresentado para que ele seja cobrado, entendeu? Numa ação judicial, você tem que apresentar o título no original, inclusive. Também vou falar disso já já, porque tem a ver com o princípio da literalidade e da cartularidade. Então você tem que apresentar o título no original
para que você entre com essa ação judicial de execução, eventualmente, né? Então, de novo, documentos formais, bens móveis, título de apresentação e como é que chama? Uma característica muito importante é que eles são títulos executivos extrajudiciais. Aqui eu friso um bocado para vocês. Aí agora eu acho que eu estou certo. Vocês estão estudando execuções em processo civil. Digam sim, mesmo eu estando errado. Então, em execuções, vocês vão aprender o processo de execução. Agora eu vou fazer um parênteses aqui para que vocês também visualizem o que é que eu quero dizer. No processo de execução, imagina o seguinte. Imagina um processo, né, que correu todinho para um processo. Imagina que eu comprei uma televisão, a televisão explodiu, eu entrei com um processo contra a loja e ganhei. Aí o juiz condenou a loja a pagar para mim, sei lá, 20 mil reais. Até pouco, né? A televisão explodiu, mas vamos dizer, 20 mil reais. Aí a sentença foi proferida, passou o prazo de recurso, então transitou em julgado. Apesar de ter transitado em julgado, também já passou o prazo para que a loja depositasse a condenação, né, os 20 mil reais. E aí? E a loja não depositou. E aí? Então agora eu vou para a fase de execução, né? Então, isso vocês vão estudar aí. Nessa fase de execução, eu já tenho o título, que é a sentença transitada em julgado. E através desse título executivo, nesse caso aqui, já que é uma sentença, é um título executivo judicial, o juiz aqui, no mesmo processo, na fase de execução, ele já vai mandar pagar. Ninguém vai discutir, a empresa deve ou não deve. Não, isso já foi estabelecido no processo de conhecimento. Entendeu? O juiz vai mandar pagar. Pague. E aí tem todo o procedimento que vocês vão estudar esse semestre e tudo. Isso eu dei o exemplo através de uma sentença transitada em julgado. E essa sentença é um título executivo judicial. Título de crédito é um título executivo extrajudicial. Lógico que aqui não teve procedimento, processo nenhum. Mas o título de crédito ele já vem com força executiva. Ou seja, eu tenho um título de crédito para receber. Aí eu vou cobrar. O cabo não me paga. Aí eu protesto, que isso é outra história, também não me paga. Aí eu vou e entro com a ação. Essa ação já é de execução. Ninguém também vai discutir, ele está devendo ou não está devendo o cheque, por exemplo. Cheque é um título de crédito. Então, ele está devendo. O juiz vai mandar pagar. Aí é que está. Existem diferenças no procedimento, né, no processo civil, para execução de título judicial e título extrajudicial, né, título executivo, judicial e extrajudicial. Isso vocês vão estudar durante o processo, ou durante o semestre. Mas essa é a força do título. Você já vai cobrar ele. Você não vai alegar se tem direito ou não tem, etc. Não. É a força grande, né? Porque você já vai pedir o pagamento dele. Beleza. Isso aí é uma característica dos títulos de crédito. São muito importantes. Então, só falando de novo. Documentos formais, bens móveis, título de apresentação e título executivo extrajudicial. Só um parênteses. Isso é no slide que eu fiz. Eu vou mandar para vocês. Ainda eu não estou com acesso à turma de vocês, mas isso é uma coisa momentânea. E assim que eu tiver acesso, vocês vão ter acesso também, né? Eu vou mandar para vocês a tudo isso, ao slide, a contrato pedagógico, aquela coisa toda. E aí a gente pode se comunicar também pelo portal. Outra dica, eu sempre vou ficar usando o portal para determinadas coisas. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Nunca deixem de olhar o portal. Isso eu falo nem só por mim. Eu acho que os outros professores também podem se utilizar do portal para, de repente, passar uma mensagem para a turma, encaminhar determinado documento, enfim, mil coisas. Então, não deixem de olhar o portal, apesar de a gente ter esse grupo no WhatsApp. Entendeu? Lógico que o grupo do WhatsApp ele serve demais, mas, de novo, não deixem de olhar o portal. Vamos embora. Outra característica. Agora vamos fazer. Quero ver se vocês se lembram do que aprenderam lá atrás.
Título de crédito é um documento, ele representa uma obrigação quesível, o querable. Quem se lembra disso? Vocês viram obrigações. Vocês viram, obrigação quesível, ou querable, né? E a obrigação portável, o portable. Vocês se lembram disso? Eu não preciso revisar não, né? Eu não vou revisar aqui para que ninguém, para todo mundo relembrar. Uma dívida quesível é a regra, na verdade, é aquela que você, para cobrar ela, você precisa. Agora, cadê? Já acertaram, eu acho. Não completou aqui não, mas eu acho que está no caminho certo. Dívida quesível é aquela que, para você cobrar, você tem que ir no domicílio do devedor, né? Essa é a quesível. A portável é que você, para cobrar ela, você tem que ir no domicílio do credor. Pronto. Para a dívida ser portável, para a obrigação ser portável, tem que estar na obrigação, né? Tem que estar no documento. Beleza. Isso eu estou relembrando obrigações. Aí aqui eu já estou dizendo o seguinte, que o título de crédito ele tem uma obrigação quesível. Então pronto, isso aí já está resolvido. Não tem esse negócio de ser portável, não. O título de crédito ele já é quesível. Então você tem que ir no domicílio do devedor lá para cobrar. Beleza, esse é o primeiro ponto de revisão. Agora outro ponto que vai servir até para revisão também é que o título de crédito ele representa também ele tem natureza prossolvendo. Vocês se lembram quando vocês viram sessão de crédito prossolvendo e prosoluto? Lógico. Deixa eu relembrar de novo. A sessão de crédito. Vamos usar a sessão de crédito. Então, vou usar um exemplo aqui. Deixa eu pensar como é. Pronto, eu tenho um crédito para receber, mas eu também estou devendo. Eu estou devendo a quem? Deixa eu pegar alguém aqui na aula. Eu estou devendo a Larissa. Tá aqui. Então, eu estou devendo a Larissa e tenho um crédito para receber. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma sessão de crédito para ela. A regra, né? A regra, assim, é que normalmente a sessão de crédito ela seja pró-soluto. Então, o que acontece? Eu fiz a sessão de crédito para Larissa e agora agora eu só preciso provar que existe dívida, porque eu já paguei minha dívida. Então agora é com ela que vai cobrar, ela que vai receber e tudo. O meu dever do cedente aqui é provar que existe dívida, existe uma obrigação. Beleza, provando isso, morreu. Eu saldei minha dívida com Larissa. Isso é a sessão de crédito pró-soluto. A pró-solvendo é diferente. Vamos usar de novo uma sessão de crédito. Mesma história. Eu estou devendo, vou ceder meu crédito para Larissa. Só que agora a sessão vai ser pró-solvendo. Então, na hora que eu faço a sessão de crédito, a gente faz todo o procedimento lá, eu tenho que provar que existe a dívida, né, que existe a obrigação, e eu também tenho que, como é que chama? Garantir a solvência do devedor. O que eu quero dizer com isso? Na primeira sessão de crédito, a pró-soluto, ela está com a sessão de crédito, ela recebeu. Aí ela vai cobrar, né? Agora é direito dela. Se de repente o devedor não puder pagar, for insolvente, ela fica no prejuízo, porque eu já extingui meu dever com ela. Então, se o devedor for insolvente, aí ela agora vai ficar no prejuízo. Na prossolvendo, acontece outra coisa. Agora eu passei o crédito para ela, tá lá, ela vai recobrar do devedor. O devedor não paga, não tem dinheiro para pagar, é insolvente. Então, agora eu tenho que pagar para ela, entendeu? Porque eu também respondo pela solvência do devedor. Eu só vou estar livre da obrigação com Larissa, quando a dívida for paga. Essa é a grande diferença. Isso é importante. Se vocês viram lá em obrigações, eu só estou relembrando. Por quê? Porque os títulos de crédito, eles têm natureza pró-solvendo. Ou seja, mesmo que eu passe o título fique circulando, todo mundo que está no título só está livre plenamente da obrigação
uma vez que o título é pago. A gente vai ver nas aulas seguintes que as pessoas que estão lá no título podem chegar a ser cobradas, caso o devedor seja insolvente, por exemplo. Entendeu? Então é aquela história, você só está livre uma vez que o título é pago. Isso aí é título de crédito, é uma característica. Outra é que é um título de resgate. Resgate aí é bem lógico, né? Uma vez que eu tenho um documento que indica uma obrigação e que eu vou cobrar essa obrigação no futuro, né? Então eu vou resgatar aquele valor. E o último é que é um título de circulação, que o grande intuito do título de crédito é fazer a riqueza circular. Tá aí o ser um título de circulação. Essas são as características dos títulos. Como eu falei, estão todas lá no slide, não se estressem. Mas agora vocês sabem, ela é destrinchada e a gente até revisou obrigações. É bom, tá tudo ligado no direito. Vamos passar para os princípios dos títulos. Agora é que é importante. Antes era importante também. Mas agora vocês vão ver, né, alguns detalhezinhos e pensem na aplicação do título. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Títulos de crédito, né, essa matéria que a gente começou agora, ela tem um desafio. Normalmente ela tem um desafio, tanto para mim quanto para vocês. É que o seguinte, quem se utiliza mais dos títulos são os empresários. De fato, eles se utilizam desses títulos que a gente vai estudar e etc. Mas a gente, né, meros mortais, a gente, pelo menos eu nunca, quando eu era estudante, eu nunca tinha estudado um título de crédito. É aquela coisa, eu já tinha ouvido falar de letra de câmbio, já tinha ouvido falar de nota promissória, mas eu nunca tinha pego numa, preenchido, etc. Cheque sim, cheque eu já preenchi, pequeno também, pequeno que eu digo quando eu era bem mais novo, mas os outros títulos não. Aí, já que a gente não se utiliza com frequência dos títulos, aí fica mais difícil a gente visualizar como é que acontece. E isso é uma coisa que eu vou tentar facilitar para vocês nas outras aulas. Hoje, a gente não vai usar tanto a manipulação do título, mas nas outras aulas, desde da aula de atos cambiários até as outras, eu vou tentar fazer com que vocês visualizem justamente essa transmissão dos títulos entre as pessoas, que faz com que a riqueza circule de forma mais facilitada. Então, isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é tranquilo, a gente ultrapassa ele. Então, vamos embora. Eu estava falando dos princípios. Estava falando, esqueci. Vamos falar dos princípios. Os princípios, então, vamos começar com o princípio da cartularidade, que é o primeiro que eu falei lá. O princípio da cartularidade, ele tem a ver com uma cártula. Cártula é um documento, isso aqui não é título não, mas é só para um exemplo. Ele tem a ver com uma cártula. Então, cártula é um documento físico que a gente tem, né, para representar aí o título. Então, isso é exigido para que o título exista, é um documento físico para que ele aí possa ser cobrado e etc e tal. Desse princípio vem algumas consequências, justamente por essa necessidade de ter um documento físico. A primeira consequência que a gente pode falar é, por exemplo, imagina agora, deixa eu pensar aqui, eu vou fazer um título aqui de brincadeira para que vocês consigam imaginar aqui uma coisa. Deixa eu pensar, usar algum de vocês. Larissa já foi cobaia. Então, eu tenho aqui Caroline. Caroline está me devendo 5 mil reais. Essa é a história. Ela está me devendo 5 mil reais. E aqui tem Eduardo. E Eduardo, ou melhor, e eu estou devendo a Eduardo 5 mil reais. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma letra de câmbio. Eu vou e escrevo Caroline, pague 5 mil reais a Eduardo. Aí eu assino, hoje é 28 de agosto, assino tudinho. E dou para Eduardo. Então agora Eduardo tem o título de crédito. E Eduardo pode ir para Caroline e cobrar, porque ela é que é a devedora principal. Tá aí.
Isso é uma letra de câmbio, falando de uma forma bem simplória, mas é isso aí, né? Depois a gente trata como é que chama, das pessoas que estão na letra de câmbio, mas está aí. Então eu botei aqui, Caroline, pague R$ 5.000 a Eduardo. Tá aí. Eduardo é o credor agora, ele é o tomador, que ele está com o título. Então ele, como eu falei, ele está com o título. Se por acaso Caroline tiver de posse do título, surge uma presunção. A presunção é de que ela já pagou o título. De novo, isso é uma presunção relativa, que logicamente pode ser provado o contrário. Mas, uma vez que o devedor está de posse do título, presume-se que ele efetuou o pagamento, né? Que o título já foi pago. Tá aí. Isso é devido à cartularidade, entendeu? Tá aí. O que eu posso falar mais sobre isso? Assim, posso dizer só um detalhe, que é uma presunção relativa. Eu já falei isso agora, mas o que eu quero dizer com isso é que você não pode dizer, então se ela tiver de posse, ela já pagou. Não, tem que provar. Porque vamos supor que Eduardo perdeu o título e foi Caroline quem achou. Então a gente não vai dizer, não, ela pagou. Não, Eduardo pode provar que ele tinha perdido, aquela coisa toda. Entendeu? O que prova o pagamento do título é o recibo. Entendeu? Isso aí vocês, até em obrigações, vocês viram isso também. Porque uma vez que você está de posse do documento que constitui a obrigação, também se presume o pagamento dela. Isso aí é lá atrás, acho que trouxe para cá, para o título de crédito também, alguma semelhança. Outras duas características que vêm da cartularidade é o seguinte: você só pode protestar o título no cartório se você tiver com ele. Você tem que apresentar o título para protestar. Protesto é um ato cambiário. A gente vai estudar nas aulas seguintes, que no caso aí você vai para o cartório meio que cobrar o título. Aí o cartório vai emitir notificação para o devedor para poder pagar essas coisas todas. Tô sendo bem simplório agora no tocante ao protesto. A gente vai estudar ele mais nas aulas seguintes. Então, para protestar tem que apresentar o título. E outra característica é que, outra consequência é que para você executar o título, agora com ação de execução, você tem que apresentar o título também. E agora é o título original. Não pode nem ser cópia autenticada. Então, para você executar o título, você tem que ter a cópia, ou desculpa, o título no original. Isso tudo é fruto da cartularidade. Outro princípio. O outro princípio é o da literalidade. O da literalidade tem a ver com tudo que está escrito no título. Por exemplo, usando esse mesmo título aqui que a gente imaginou, né? Eu estou devendo a Eduardo e Caroline está me devendo. Aí eu botei, Caroline, pague R$ 5.000 a Eduardo. Beleza. Aí Eduardo vai cobrar. Chega para Caroline e diz, Caroline, tá aqui o título. Aí Caroline olha assim e diz, não, eu não vou pagar 5.000, vou pagar R$ 3.000. Aí a pergunta que eu faço é, Eduardo é obrigado a aceitar os R$ 3.000? A resposta é não. Mas calma, vou dar outro exemplo. Aí, outra situação, o mesmo título, mesma situação, né? Caroline paga R$ 5.000 a Eduardo. Ele chega lá, o Caroline está aqui, quero o meu dinheiro. Aí ele faz ainda. Só que não é R$ 5.000 só não, porque agora eu negociei com o César mais coisa e ele está me devendo R$ 7.000. Então eu quero que você me pague R$ 7.000. Aí a pergunta é, Caroline é obrigada a pagar os R$ 7.000? E a resposta é também não. Por quê? Porque de acordo com o princípio da literalidade, a pessoa só pode cobrar aquilo que está escrito. E não é obrigado a receber menos do que está escrito. Tudo que está escrito pode ser cobrado. E a pessoa não pode cobrar além do que está escrito, nem é obrigado a receber menos do que está escrito.
Isso aí tem a ver com o princípio da literalidade, ou seja, tudo tem que estar lá presente nos títulos de crédito. No entanto, esse princípio ele vai mais além, que vocês vão entender mais nas próximas aulas. Porque, lógico que agora a gente está pensando no valor, então é só o que está escrito aqui, mas como eu falei, vai mais além. Muitos não, os atos cambiários eles também têm que estar presentes nos títulos, porque os atos cambiários têm consequências. E para que essas consequências surtam efeito, tudo tem que estar lá no título. Então, de novo, não é só o valor, tem também outras obrigações e outras consequências que, para elas poderem ser exigidas, tem que estar no título. Literalidade. Eu falei que, como é que chama? Para você, né, executar a dívida, você tem que ir lá apresentar o título e você só vai executar aquilo que está escrito e tal. Então tá aí os dois princípios para como é que chama? Em ação. Beleza, meus caros. Esses aí foram dois princípios. Esses dois princípios são bem fáceis. Por quê? Porque eles são visuais, né? A gente vê uma cártula, tem que ter, e você vê também o que está escrito. Então tá tranquilo. Mas agora a gente tem um outro princípio muito importante, muito mesmo. É o princípio da autonomia. Eu sei que esse princípio ele é um pouco mais abstrato, né? Mas acompanha aqui porque ele é muito, muito importante. Vamos supor agora, mesma situação, eu não vou ficar trocando de gente aqui, porque para simplificar as coisas. Caroline está me devendo e eu estou devendo o Eduardo. Aí eu botei como é que chama? No título. Caroline, pague R$ 5.000 a Eduardo. Tá. Beleza. Aí eu dei o título para Eduardo. Mas agora Eduardo também está devendo. Eduardo também está devendo R$ 5.000. E ele vai passar, de novo, Larissa, vai passar para ela. Então, Eduardo faz o endosso no título e passa para Larissa. Isso pode, como eu falei, assim começa a circular a riqueza. Pá, pá, pá. Aí agora, quem é a tomadora, no caso, é Larissa. Ela é quem é a beneficiária do título. E é ela quem pode ir lá cobrar de Caroline a quantia. Aí ela chega, agora pronto, isso é a situação, é como ela está, né, exposta para a gente. Mas agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu, César, eu seja, eu tenho 16 anos. E aí, vocês sabem que como eu sou relativamente incapaz, né, com 16 anos, para eu fazer o título, eu teria que estar assistido. E eu não estava assistido. Então, por eu ser relativamente incapaz e não estar assistido, o título é anulável. Ele tem um vício. E aí, agora o título está com Larissa. Aí Larissa vai cobrar o título. Ela vai chegar para Caroline e diz: Ó, Caroline, tá aqui, eu quero R$ 5.000. Tá aqui o documento e tal. Aí Caroline pega e diz: Não, eu não vou pagar esse título não, porque César ele é relativamente capaz e ele não estava assistido. Então esse título aí ele não vale de nada, né? Ele seria anulável. E aí ela pega e esse título aí não vale de nada. Aí vocês podem ver, pô, então Larissa se lascou, né? Aí a questão é essa. De acordo com o princípio da autonomia, cada relação ela é autônoma entre si. A minha relação com Caroline não passa para Eduardo. A relação de Eduardo com Caroline ou comigo não passa para Larissa. Então, o vício que tinha comigo, que era de incapacidade relativa, não passa nem para Eduardo nem para Larissa. E Larissa pode sim cobrar o título. De novo, cada relação ela é autônoma. Ela não carrega os vícios da que vem antes, ou até mesmo se tiver uma relação posterior também não.
De novo, aí você vê cada relação sozinha. Esse é o princípio da autonomia. E ele é muito, muito importante. Aí veja, então quem se lascou foi Carol. Mais ou menos. Eu não vou, já já eu vou falar mais. Carol vai se lascar mais aí nesse caso. No outro exemplo que eu vou dar já já. E aí guarda essa afirmação para que vocês consigam explorar mais ela. Porque tem saída, como é que chama? Tem saída para Carol, ou seja, Carol não vai ficar tão prejudicada não. Mas pronto, o princípio da autonomia é isso. Esse é o princípio da autonomia de forma geral. Esse princípio da autonomia se subdivide em dois subprincípios. O princípio da abstração e o outro princípio tem um nomezão bem grande com as palavras esquisitas. Eu vou falar agora, como é que chama? Mas depois a gente destrincha ele, vocês vão ver que não é difícil não. Então tem o subprincípio da abstração e o subprincípio da inoponibilidade de exceção pessoal. Calma, já já eu vou repetir ele para todo mundo anotar e decorar e tudo mais. Vamos começar com o princípio da abstração. De acordo com o princípio da abstração, aí eu posso repetir exatamente esse exemplo que eu disse. Que eu era relativamente incapaz, o título passou, mas aí, como cada relação ela é abstrata, é esse o princípio, ou seja, ela se separa das outras e fica, como é que chama, de forma abstrata, uma com a outra, o vício ele não se carrega para as relações que vêm para frente ou para trás. Tá aí, essa é a abstração. A abstração tá fácil porque eu acabei de ver com vocês um exemplo que mostra esse princípio. Aí agora deixa eu pegar esse outro princípio, subprincípio no caso, e vou destrinchar o nome dele e depois eu dou um exemplo. Não, não importa nesse caso. Mostra boa fé. Aqui perguntou se a pessoa não saber da incapacidade importa. Aí disse não, não nesse caso. Mostra boa fé se a pessoa não sabe, mas aquela história, mesmo que a pessoa saiba, tipo assim, imagina a história. Caroline, desde o começo, sabe que eu sou relativamente incapaz e que eu não estava assistindo, mas ela deixou o título rolar lá. Para quando ela fosse cobrada, ela pegasse e dissesse: não, não vou pagar porque ele é relativamente incapaz, etc. Isso não importa, porque cada relação ela é autônoma e abstrata entre si, entendeu? Apesar dela ter, vamos dizer assim, má fé nesse caso, não importa. É... enfim. Aí agora vamos pegar o outro subprincípio. Deixa eu destrinchar o nome e como é que chama. E aí a gente vai por exemplo. Qual é o nome desse princípio? É inoponibilidade de exceção pessoal. De novo, é o subprincípio da inoponibilidade de exceção pessoal. A gente tem oponibilidade e aí é só inoponibilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso opor, né? Que eu não posso apresentar. Eu não posso opor o quê? Eu não posso apresentar o quê? Uma exceção pessoal. E o que viria a ser uma exceção pessoal? A palavra exceção aqui, o que é que ela quer dizer, esse termo aí? E é aqui onde eu quero chamar a atenção para vocês, porque isso é uma palavra técnica. Técnica especialmente processual. O que é que eu quero? Vamos imaginar o seguinte. Cadê? Eu não vi. Deixa eu ver aqui. A incapacidade. Eu vou dizer já já um exemplo, não esquentem não. O que, a incapacidade poderia também ser, mas a incapacidade nesse caso seria mais uma geral, poderia ser uma geral. Mas eu vou explicar, vou apontar o que seria uma exceção pessoal. Mas vamos primeiro para o termo exceção.
para que vocês, porque isso é uma dica, não é nem questão de direito de título de crédito. Isso é processual mesmo. Vocês usam isso no processo civil, esse termo. Aí, pensem assim, pelo menos eu penso assim em muita coisa para o direito. Sempre tem o oposto, o outro lado da moeda que eu digo. Por exemplo, se a gente tem um bem fungível, o outro lado da moeda é um bem infungível. Se eu tenho um bem material, pelo outro lado, eu tenho o bem imaterial, entendeu? Sempre o outro lado. Agora vamos pensar no processo civil. Se meu direito foi, como é que chama, afrontado, o que seja, aí eu posso reivindicar ele através de uma ação, né? Uma ação judicial tal. Então, a ação é o ataque. É um direito que todo mundo tem, constitucional, aquela coisa toda. Então, eu tenho o direito de ação, que é o ataque. Então, se de um lado eu tenho o direito de ação, do outro eu tenho o direito, ou melhor, se por um lado eu tenho o direito de ataque, do outro eu tenho o direito de defesa. Entendeu? A defesa seria o contraditório, mas também seria a contestação, aquela coisa toda. Então, de novo, se eu tenho o direito de ataque, eu tenho o direito de defesa. E se esse direito de ataque é a ação, se é a ação, eu tenho do outro lado a exceção. Exceção, processualmente falando, ela é defesa, entendeu? Esse termo é usado até hoje e ele era até mais usado antes do Código de 2015. Por quê? Se você, pronto, chegou um processo para você responder. Aí você vê lá que o juiz é incompetente. Então você quer alegar incompetência do juiz. Assim, aí tem competência absoluta e relativa. Vamos falar de forma geral primeiro, depois eu destrincho mais. Então você vai alegar incompetência do juiz. Aí você vai apresentar uma exceção de incompetência. Entendeu? Tá aí. A exceção é uma defesa. Eu vou apresentar uma defesa de incompetência, né? A incompetência que vai fazer a defesa. Antes do Código de 2015, essa mesma situação causava vamos dizer assim, não quero dizer problema, mas era uma confusão, principalmente nas provas da OAB, essa coisa toda. Por quê? A gente tinha duas situações. Vocês sabem a diferença entre incompetência absoluta e relativa, beleza. Se eu quisesse alegar uma incompetência absoluta na minha contestação, por exemplo, ou na minha defesa, melhor dizendo, eu podia alegar isso na contestação. Incompetência absoluta, eu podia alegar na contestação. Colocava uma preliminar e alegava lá a incompetência absoluta. Mas se fosse caso de incompetência relativa, eu tinha que alegar em uma peça separada. Então tinha que ser uma outra peça que ia alegar a incompetência relativa. E que peça é essa? Era a exceção de incompetência relativa. Ou seja, isso era o nome de uma peça processual. Exceção de incompetência relativa, que seria a defesa de incompetência relativa. É isso que quer dizer. Aí agora não, é tudo, você pode alegar na contestação, ficou mais simples, sendo que antigamente dava uma confusão danada. Teve um caso uma vez numa OAB aí, faz tempo, eu acho que eu tinha acabado de me formar, mas acho que foi numa prova da OAB, que eu já tinha passado na OAB, enfim, faz tempo. Aí, a prova da segunda fase em Direito Civil e Processo Civil, né, foi uma peça de incompetência. Só que imagine você, né, candidato lá para passar na OAB, você tem todo o caso é narrado para você, você tem todos os argumentos, não sei o quê, mas em vez de você contestar o caso, esse é o X da questão, você vai entrar só com uma peça de incompetência relativa. Meu irmão, é meio que você dizer, não importa, é, é, não importa todos esses fatos, todos esses argumentos, porque eu só vou utilizar incompetência relativa, que é uma peça processual à parte. Aí, o que aconteceu? Uma quantidade enorme de alunos no Brasil inteiro
colocou incompetência relativa como preliminar e contestou a ação. Eu acho que eu faria isso até, viu? Porque eu digo, meu irmão, eu não vou jogar fora da janela todos esses argumentos, tá entendendo? E aí, aí depois teve uma enxurrada de. Aí isso foi anulado a prova. Anulado a prova, não. Quem já respondeu assim, tirou zero. Porque a resposta certa seria uma exceção de incompetência relativa. Mas aí foi uma enxurrada de recurso explicando isso que eu acabei de falar. E aí a OAB teve que se retratar, teve que aceitar a, a incompetência como preliminar. Isso é só um caso passado que não acontece mais, porque agora tudo pode ser alegado na contestação, muito mais fácil, né? Sem mais complicações. Voltando aqui para o X da questão, que é o termo exceção. Então, exceção aqui seria uma defesa. E voltando agora para os títulos de crédito, a gente tem a inoponibilidade de exceção pessoal. Ou seja, eu não posso opor uma exceção pessoal, uma defesa pessoal. Aí agora vamos explicar o que seria uma defesa pessoal. Vou dar como um exemplo aqui uma situação. De novo, a mesma história. Carolina está me devendo, eu estou devendo a Eduardo. Aí eu botei, Carolina paga 5 mil a Eduardo. Aí, pá. E coloquei para ela lá. Aí, quando o Eduardo, ou melhor, desculpa, mas o título está com o Eduardo, né? Ele está segurando o título, está com ele. E eu continuei negociando com Caroline, né? A gente ficou negociando e tal. Então, agora, eu estou devendo a ela 5 mil reais. Como ela estava me devendo 5 mil reais e eu estou devendo a ela 5 mil reais, aconteceu o quê? A compensação. Né? Compensou. Só que chega Eduardo com o título e diz, Caroline, eu quero 5 mil reais. Ela vai ter que pagar. Por quê? Porque a história da compensação, ela só pode alegar com relação a mim. Com o Eduardo não aconteceu nada. Aí, de novo, a autonomia. A relação que ela tem comigo era uma, com o Eduardo é outra, com Larissa vai ser outra. Então, não vai trazer, não vai carregar nenhum vício ou característica das relações anteriores. Aí, agora sim, Caroline está mais lascada aqui, porque seria uma dívida que ela achava que estava saldada e não, vai ter que pagar. Mas agora eu vou proteger ela. Por quê? Acontecendo isso, sim, rapidinho, só para fechar o raciocínio. Isso é a inoponibilidade de exceção pessoal. Ela não pode alegar uma exceção pessoal para qualquer outro que está vamos assim, na cadeia do título. Beleza. Mas agora, explorando mais esse exemplo que eu dei, né? Houve a compensação entre eu e Caroline, mas ela ainda teve que pagar para Eduardo nesse caso. Aí o que é que ela pode fazer? Ela paga Eduardo, isso é fato, não tem para onde correr. Mas depois ela pode pegar o título, dizer, mostrar como recibo, usar como prova e me cobrar. Aí agora eu vou ter que pagar para ela 5 mil reais. Então tá aí. Ela vai ter que andar um pouquinho mais, mas ela vai receber o dinheiro dela de volta. Esse é o jeito que eu tenho para proteger, é o máximo. Agora, essa ação que ela vai usar para me cobrar, no caso, não tem nada a ver com o título, viu? O título já se encerrou quando ela pagou o Eduardo. Aí, mas isso serve de prova, obviamente, para que ela aí possa me cobrar e provar que já pagou também. Beleza. Tá aí, os princípios dos títulos de crédito são esses. Deem uma olhada neles, muito, porque eles ajudam um bocado, eles vão ajudar um bocado ainda quando a gente for continuar o estudo e tal. É, e tá aí, deixa eu fazer o seguinte. Aí agora a gente entraria na classificação dos X, peraí. Exatamente. Tá aqui. Exatamente. A gente não pode usar um fato que aconteceu entre as partes, duas partes, ou sei lá, para um terceiro. Para um outro que não esteja no meio dessa situação. É exatamente. Sim, é só para finalizar. É o último tópico, pelo menos, para a aula de hoje, óbvio. Porque agora eu entraria com a classificação dos títulos.
que a gente não teria, não tem condições de acabar hoje essa classificação. Mas eu vou ver só essa primeira classificação, que é rápida, e a aula que vem a gente segue adiante e termina e vê atos cambiários, começa a ver atos cambiários. Então vamos ver lá. Tem algumas classificações dos títulos que ajudam, logicamente, para o entendimento e estudo desses títulos. Então, a primeira das classificações que a gente vai ver é quanto à transferência e circulação dos títulos. E aqui eu posso dar 4 exemplos de classificação. Eu tenho a classificação, ou melhor, desculpa, eu tenho o título ao portador, eu tenho o título nominal à ordem, o título nominal não à ordem e o título nominativo. De novo, quanto à transferência e circulação do título, eu tenho o título ao portador, nominal à ordem, nominal não à ordem e nominativo. Começando com o título ao portador. Aí meio que o nome já está dizendo. Se o título... Agora vamos recapitular aqui, deixa eu dar o exemplo para vocês visualizarem. Mesma situação, Caroline está me devendo, eu coloco Caroline pague R$5.000, mas agora eu não coloco o nome de Eduardo. Tá aí. Caroline pague R$5.000. E aí, quem é que pode receber o título? Quem tiver com ele na mão. Ele é um título ao portador. Então, dessa forma, para transferir o título, só basta eu entregar. E aí o título sai circulando, porque não tem o nome do destinatário, do tomador, nesse caso. É isso aí. Título ao portador, achou, ganhou. E achou, ganhou mesmo, viu? Se você achar o título, veja só que interessante. Explorando aquele princípio da autonomia. Se eu achar o título na rua e for cobrar, eu vou ter que receber. Aí o cara, não, mas eu tinha perdido. Eu digo, não interessa, porque é a inoponibilidade de exceção pessoal, abstração e autonomia. É sério. Tem uma questão na OAB, não me lembro quando, que o cara vai dizer, não, ele roubou o título e foi cobrado. Eu digo, ele vai receber, porque não importa o vício. Entendeu? Obviamente que aí, no caso concreto, você poderia alegar má-fé, aí a discussão poderia ser mais prolongada. Mas, de acordo com o título, você vai sim receber. Não sei vocês, mas eu vejo hoje nos filmes americanos, tal, o negócio de roubo. Até aquele Duro de Matar, por exemplo, o primeiro. Que eles vão roubar título ao portador. É isso aqui. São títulos com um valor grande, tipo assim, $10.000, num título só, $10.000. E ele é ao portador. Ou seja, se eu achar é meu, acabou-se. Entendeu? E é isso aí. Então pronto, título ao portador é esse. Agora tem o outro que é o título nominal. Título nominal, aí era o que a gente estava utilizando. Eu botei Caroline paga R$5.000 a Eduardo. Então aqui eu já estou indicando quem vai ser o tomador, quem vai ser o destinatário e tal. E aí o título nominal, ele pode ser a ordem ou não a ordem. A lei determina que todos os títulos que já estão previstos em lei, então todos que a gente vai estudar, eles já são a ordem. Ou seja, você não precisa escrever nada no título. Quando você preencher um cheque, ele já é a ordem. Quando você preencher uma nota promissória, letra de câmbio, duplicata e etc., todos esses documentos eles são a ordem. Por serem a ordem, eles podem ser transferidos através de endosso. É isso aí. Então você endossa, que aí você assina atrás do título e passa para outra pessoa. Por exemplo, aqui Eduardo assinou atrás do título e passou para Larissa. Larissa pode assinar o título, passar para fulano e ciclano, e assim sai circulando o título. Isso porque o título ele é a ordem. Agora o título ele pode ser nominal, não a ordem. Agora, para o título ser não a ordem, você tem que escrever. É de novo aquele princípio da literalidade. Por exemplo, eu botaria Caroline, pague R$5.000 a Eduardo, não a ordem. Só basta isso, agora tem que escrever. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que Eduardo, se ele quiser transferir o título, ele só pode fazer isso através de cessão de crédito. Esse é o X da questão. No título a ordem,
o título pode ser transferido através de endosso. No título não à ordem, o título pode ser transferido através de cessão de crédito. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês porque isso cai em prova demais. É uma besteira, mas cai. Porque a gente estuda tanto endosso, a gente vai estudar mais, que aí você sabe que título não à ordem não pode usar endosso. Aí quando vem numa prova dizendo o título ele é não à ordem, então ele não pode ser transferido, aí você não pode, aí marca, errou. Porque o título ele pode ser transferido, ele só não pode ser transferido com endosso, ele vai ser transferido através de cessão de crédito. Essa é a moral da história. Então, gravem isso aí, porque, como eu falei, isso é uma pergunta besta, mas cai em prova. E às vezes, quando você tem 1000 coisas na cabeça, né? São 100 questões, não sei não, agora 80, mas querem voltar para 100 a prova da OAB. Aí você fica confuso, aí esse tipo de coisa termina quebrando você. Então, título nominal, ordem, não a ordem. E tem o outro que é o título nominativo. O título nominativo, ele também indica quem vai ser o tomador, quem vai ser, né, aí o destinatário e tal. Só que ainda existe o registro desse título e do destinatário do tomador no registro do emitente, né, do devedor, desculpa. Então, para que o título seja transferido, tem que haver aí a assinatura de quem está adquirindo o título e do emitente lá para que haja essa transferência. Ou seja, é um negócio muito mais amarrado, muito mais cerimonioso, aquela coisa toda. Pronto. Esses são os 4 títulos com relação à transferência. 4 classificações. Com relação ao título nominativo, a gente não vai explorar muito, não. Os outros, sim. A gente vai ficar explorando durante as aulas. Mas nominativo, não. Isso é uma dica. Mas é lógico que é importante saber o que é. Então é isso. Aí agora a gente terminou essa aula. E agora depois a gente segue com as outras classificações. Mas aí eu não vou começar agora não, porque não vai dar para a gente terminar. E hoje a gente já viu um bocado. Então foi ótimo, meus caros. Deixa eu terminar a gravação aqui.